Glória a Deus, graça e fé, amados irmãos. Acredito que o Senhor já está falando no teu coração desde o princípio do culto, né? Porque o Senhor é bom sobre todas as coisas e Ele sobre todas as coisas nos coloca no lugar melhor, né? E nós estamos aqui nesta noite, né? Nesta incumbência de trazer a responsabilidade da palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Confesso aos irmãos que desde quarta-feira o Senhor está falando no meu coração e até o presente momento continua falando. Porque Ele é o Deus vivo que cura, o Deus vivo que sara, e Ele, aos seus efeitos, faz aquele que busca, aquele que clama em verdade e espírito. Simples assim, simples assim. Você tem noção do que acabou de acontecer neste lugar? A filha de pastor, filho do pastor, acusações de todos os lados, porque é filha do pastor, porque é filho do pastor, não pode quebrar o microfone porque é filho do pastor. Não pode deixar cair nada porque é filho do pastor. Ah, mas no culto de missões você está falando isso, pastor? Sim. Porque a missão minha começou dentro da minha casa. Na educação para com os meus filhos. Quando o Senhor me levantou a ser chamado pastor, Ele primeiro policiou o meu cuidado dentro da minha casa. Ele policiou o que eu estava plantando verdadeiramente. Um bom líder, um servo, um homem de postura na presença do Senhor, não é somente aqui no altar, não é somente na frente dos irmãos que me conhecem, mas é dentro da minha casa que tem que começar um bom líder. Moisés, ele quando começou a ser um bom líder, não foi já na presença de todos os seus irmãos, não. Ele começou primeiramente campeando o seu eu. Foram tempos e tempos no deserto para que pudesse chegar à posição que Deus queria que ele fosse. Qual que é a sua posição, servo e serva do Deus vivo? Qual é a sua posição? O que você está fazendo como servo, como homem de Deus? Na postura que Deus te colocou como servo. Ah, mas eu sou só membro. Mas o Senhor te colocou em posição para ser adorador, em posição para ser um diácono, em posição para ser alguém na casa dele. Ah, mas eu só sou um membro. Não.
Você é uma plantação na seara do Senhor para os seus vizinhos, para os seus amigos. Você é alguém especial para cultivar sementinhas no reino de Deus. Pastor, o que é isso? Quantas e quantas vezes nós vemos essa situação? Lar do pastor sendo destruído, dardoado, sem respeito. Quantas as vezes? Ou não é assim? Ou é só na minha casa que muitas vezes eu sofro essa retaliação? Membro dando trabalho. Ah, mas não dá trabalho? Dá trabalho sim, meu irmão. Sabe quantas horas por dia nós temos que orar em favor da sua vida para que aconteça um culto desse? É continuamente. É momentos e momentos que nós guardamos o nosso tempo para falar com Deus em favor da sua vida. E você acha que isso é pouco, meu irmão? Imagine 40 anos você sofrendo retaliação, sofrimento, peregrinação, tendo que sair de um lugar para outro. 40 anos. Vamos olhar na Bíblia o que aconteceu com Moisés? Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Pode, eu vou chamar já. Versos 11. O tema dessa mensagem é: Deus sempre verás as tuas qualidades. O homem pode até negligenciar e não ver o que você tem de melhor. Acusa somente os seus erros. Mas Deus vai procurar sempre em você o seu eu bom, as suas coisas boas. Olha só para você ver. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os... Perdoa-me, vou ler novamente. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus lavadores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. O que ele fazia, meu amado irmão? Batia num dos seus. Qual foi a posição de Moisés? Olhou de um lado e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Primeiro passo, ele defendeu o seu. Mas hoje sabe o que acontece, meu amado irmão e minha amada irmã? Se você encontrar alguém que fala mal de um pastor ou de algum outro irmão, esse, em vez de defender o seu, ele simplesmente começa também a atacar. Começa também a semear a sementinha mal. É verdade, eu também vi isso naquele pastor, eu também vi isso naquele membro, eu também vi isso naquela senhora, eu também vi isso naquele irmão. Nós não temos mais quem nos defende a não ser o Senhor. Ou você me defende, pastor Marcos, ou você me defende, pastor Maurício. É dessa forma. Agridem e nós simplesmente deixamos para lá. Cooperamos ao contrário da posição de um líder. Moisés, ele já era líder aqui? Não. Mas ele tomou frente e ali, com a sua mão, pegou aquele egípcio. Um pouquinho mais à frente, para que você entenda o que o Senhor quer falar com você nesta noite, no versículo 13,
Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O que ele fez? Interrompeu ali aquela situação. Neutralizou a briga entre os 2 hebreus. Onde entra a palavra do Senhor, quando nós estamos na posição de adorador, fazendo a vontade de Deus, nosso principal carro-chefe é fazer o quê? Apaziguar situações. Pastor Douglas, como assim apaziguar? Não plante o que você não quer colher, meu irmão, porque a colheita é sua, e toda semente que você plantar, você vai colher, é fato. E um pouquinho mais à frente, a disposição, nesse caso, sempre apaziguador, né? Corajoso primeiro porque matou o egípcio, depois apaziguador, porque apaziguou o atrito entre os dois, ali, entre os 2 hebreus, e ajudador, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, para você entender. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, no 16, por favor. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. O que Moisés fez? Defendeu, mais uma vez. Essas são as posturas de um bom líder. Primeiramente, tem que ser corajoso, meu irmão, porque para você cuidar de pessoas não é fácil, nós sabemos disso. Mas o segundo passo, apaziguador, quando vier pessoas contendendo, automaticamente nós temos a incumbência de acalmar os ânimos e tratar de uma forma diferente. E ajudador, ver a pessoa de repente precisando e automaticamente fazer algo para ajudar. Mas nos dias de hoje não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque nós até pensamos em fazer, mas quando pensamos em fazer, colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar. E ajudar o próximo, meu irmão, é você deixar os seus afazeres, deixar tudo que é seu, deixar o seu rebanho talvez se dispersar para buscar aquele que precisa do seu apoio, do seu cuidado naquele momento. Sendo dessa forma, seremos um bom líder. Não pode ser um bom líder levantado se não tiver essas qualidades. Eu me lembro quando eu cheguei nesta obra, meu amado irmão, cheguei ferido, machucado, arrebentado, tudo dando errado na minha vida, mas eu tive acolhimento. Se eu não tivesse esse acolhimento, esse tratamento, eu estaria aqui fazendo o que aqui, pastor? Se eu não tivesse sido cuidado pelo Senhor, eu estaria aqui para quê? Nós temos que encontrar carinho, abraço, nos braços de quem pode verdadeiramente nos ajudar. E onde você está querendo chegar com esta palavra, pastor? Você daqui um pouquinho vai ver o desfecho de tudo isso. A necessidade de uma jovem como minha filha estava aqui, todo mundo conhece que é a filha do pastor Douglas, da Tawane e tal. Quantas vezes eu perguntei para ela se está tudo bem com ela? Quantas vezes eu parei para fazer isso que o Anderson fez com ela? Muitas vezes eu falo para ela, não, vamos ler aqui que está escrito assim, 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 você tem que cumprir as regras que eu te mando. Filha, o que está acontecendo? Para com isso aí que não quero ouvir mais sua voz, é assim. Quantas vezes o seu filho tentou pedir socorro para você e você nem parou para ouvir? Quantas vezes ele falou, pai, eu preciso, não, depois a gente se fala. Pai, eu preciso, não, depois a gente vê isso daí, deixa para lá. Sem mesmo parar para ouvir. Um bom líder, ele tem primeiro, tem que ter a sensibilidade, corajoso, apaziguador, ajudante ou ajuda em tudo e sensibilidade espiritual. Isso é o fator X.
para que possamos continuar como bons líderes. Mas no culto de missões, você está falando isso, pastor? Não, meu irmão. O primeiro a apanhar foi eu. E eu não acredito que o Senhor me trouxe uma palavra no meu coração dessa forma, porque está tudo bem. É porque Ele quer te consertar no dia de hoje. Pai, mãe, como irmão, como amigo. É porque Ele quer tratar de você de uma forma especial na sua casa. É porque Ele precisa que você entenda o que você está fazendo na presença dEle. Moisés casa. E então, depois de tudo, começa a cuidar do povo de Deus. O senhor acha que o maior cuidado de Moisés era somente com o povo de Deus, pastor Maurício? Você acha, meu irmão, que o grande cuidado de Moisés estava somente no povo de Deus? Ou o grande cuidado de Moisés estava em ouvir o que Deus tinha para com ele? Muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos as coisas sem sequer consultar a Deus, sem sequer dizer para o Senhor se é ou se não é. E quando isso acontece, meu amado irmão, o prejuízo é certo. A frustração vem. 40 anos, ele passou dentro do palácio. 40 anos no deserto, aprendendo para poder trazer o povo de Deus para a terra que manda leite e mel. E ainda assim não herdou. Pastor Douglas, qual é a posição? Tenha bom ânimo e coragem, porque vai ser preciso na caminhada. Pedras virão de tudo quanto é lado, mas permaneça firme, porque ninguém taca pedra numa mangueira vazia. Ninguém taca pedra numa árvore que não tem fruto. Quando você começar a ser perseguido, aí sim você está começando a fazer a vontade de Deus. Quando você começar a sofrer retaliações, aí sim você está fazendo a vontade de Deus. Enquanto está tudo maravilha, é porque você não está agradando a Deus da forma que deveria. Como assim, pastor? Quando eu fiz a escolha, eu sabia que dardos viriam. Mas nenhuma arma do inimigo pode ser maior do que o meu Deus. Nenhuma arma dele forjada contra mim prospera. Pode vir de tudo quanto é lado. O Senhor é meu escudo, a minha fortaleza. Assim é sua casa, meu irmão. Quando você está na posição, quando você está como sacerdote, quando você está buscando o Senhor da forma que Ele quer que você busque, com intensidade, sensibilidade, amor ao próximo, para que verdadeiramente construa o seu castelo, não na areia, mas na rocha que te sustenta. Quantos de nós estamos deixando a coragem de lado, deixando que o medo tome conta? Ah, eu não posso dar um abraço não, irmão, eu vou te dar um soquinho. Meu irmão, maior é aquele que vive e reina na sua vida do que qualquer pandemia, do que qualquer situação. Maior é aquele que está cuidando da sua casa do que aquele que está ao derredor. Maior é o Senhor. Moisés descobre ali, na hora que ele estava no deserto, os amigos que ele tinha. E quem eram os amigos que ele tinha, meu irmão? Seu sogro, que passou tempo aprendendo com ele, Jetro, e a sua esposa. Mas hoje é muito fácil você puxar na internet e encontrar um amorzinho. Muito fácil você, olha, oi bonitão, oi lindão. Muito fácil. Mas fazer a vontade de Deus, meu irmão,
pode ser espremido agora, mas você no futuro cantará o hino da vitória, lá no céu. Pode ser frustrante a muitos que estão aí fora que não conhecem o Senhor Jesus. Mas para nós, ainda que seja cansativo, como disse Salomão, né? Que é cansativo, enfardante, mas ainda assim reconheceu que a glória toda é do Senhor. Talvez você está passando o pior momento da sua vida ministerial, o pior momento da sua vida pessoal, o pior momento na sua vida no seu lar, o pior momento da sua vida profissional. Mas não tem se colocado ainda na brecha, não tem se colocado ainda na posição que o Senhor lhe ordenou. Um dia eu ouvi de um profeta, desta forma: Pastor Douglas, Deus, escuta bem o que eu estou te falando, Deus te deu a sua oficina para que você produza alimento para a sua casa, mas não é para o sempre da sua vida. Esta palavra entrou no meu coração. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque eu consigo ouvir a voz do meu Senhor. Eu consigo ouvir qual é a dispensação que Ele tem para a minha vida. Talvez você está ferido no momento, mas quando você se recuperar, meu irmão, quando tudo começar a ser reconstruído na sua vida, você então irá cantar o hino da vitória novamente. Tudo tem um recomeço, até mesmo o galho seco floresce. O legislador Moisés, o grande Moisés, que tirou o povo das garras de Faraó, tirou da opressão, o mesmo Moisés não entrou na terra prometida. E eu e você, meu irmão, estamos fazendo o quê? Lutando para herdar a terra, ou estamos preocupados com o status? Estamos preocupados com o que somos na presença dos homens ou na presença do Senhor? Como é que estamos levando a vida cristã? Em verdade, ou um oba-oba? Tem muitos que já estão cumprimentando: oba aí, irmão. Quando fala assim comigo, eu repreendo, falo: Senhor, repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor me transmite a paz. Meu amado irmão, mude a sua conduta como cristão, conserve o seu lar. A sua família é o primeiro ministério que Deus pode te dar. Ah, mas eu não sou casado. Mas vai chegar o teu dia. Vai chegar o seu dia, jovem. Não se preocupe, porque o Senhor faz tudo perfeito. E vai chegar o seu dia também. Mas a minha grande preocupação no dia de hoje é que você se conserve santo, se purificando, se arrastando, mas em santidade. Em santidade. Fácil é? Não. Mas todos os dias o Senhor te dá o Espírito Consolador para que você possa ser conduzido diante de todos os espinhos. O homem não te conhece como Deus conhece. O homem conhece você talvez do oba-oba, como eu disse, do paz do Senhor, do graça e fé, mas o Senhor te conhece na íntegra, inteiramente na íntegra. Eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus, meus amados irmãos, experiência todos os dias, quando não é de uma forma é de outra. E esses dias eu me deparei com um irmão aceitando Jesus dentro da oficina. Você imagine, nós temos um período nas 3 horas da tarde, que nós paramos para orar, pastor Marcos. Todos os dias nós paramos às 3 horas, 3:30 e oremos ao Senhor. E um jovem que estava trabalhando comigo parou para aceitar Jesus. Eu só, com 2 palavras que eu falei para ele, eu falei: meu amado, é só você se entregar ao Senhor Jesus, ande com o Senhor Jesus. E ele falou: como eu faço para andar com o Senhor Jesus? E ali então nós oremos. E ele aceitou o Senhor Jesus. Ah, para a glória do pastor Douglas. Não, meu irmão,
É porque todos os dias é dessa forma que tem que acontecer na minha vida. Todos os dias eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo para poder ajudar o meu irmão. Poderia muito bem eu dizer, não, ele está nas drogas, ele está nisso, está naquilo. Não vou nem falar nada para ele aceitar Jesus coisa nenhuma. Primeiro vai se consertar, para depois... Não. Quem aceita ele é o Senhor Jesus, não sou eu. Eu sou homem, falho também. Mas todos os dias da minha vida, eu saio da minha casa abençoando os meus filhos. Entro na minha empresa abençoando o meu trabalho. Depois reúno os meninos todos que trabalham comigo e oro de novo ao Senhor. Depois volto para minha casa na hora do almoço, dobro o meu joelho e clamo novamente ao Senhor Jesus. Depois volto novamente para o trabalho, 3 horas da tarde, nos reunimos novamente para orar ao Senhor Jesus. E quando eu estou fechando a firma novamente, oremos ao Senhor Jesus. Ah, mas o senhor perde muito tempo então. Meu irmão, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 aí fora. Então todos os minutos da minha vida que eu puder estar na presença dele, eu ali vou se fazer assim, meu irmão. Quem trabalha comigo sabe o que eu estou falando. E muitas vezes em lágrimas nós somos tomados pelo Espírito Santo naquele lugar, meu irmão. Isso é ser um sacerdote? Isso é tomar a posição verdadeira de cristão? Estou fazendo a minha parte, como o Senhor me ordenou. Não que eu seja o melhor, nem que eu faça melhor, mas eu faço do jeito que o Senhor me ensinou. Orar pelos que precisam de oração, cuidar dos que precisam ser cuidados, sarar as feridas daquele que precisa ser sarado. Essa é a posição que você deve tomar na sua casa, tomar no seu lar, tomar no seu trabalho. Em vez de você murmurar por causa do teu chefe, não, vai lá, levante pessoas para ajudar orando, porque você não sabe a aflição que o teu chefe está passando, o momento difícil que o seu chefe está passando. Em vez de você primeiro falar dos seus pais, dobra o seu joelho e fala com o Senhor o que seu pai e sua mãe estão passando, o que eles estão sofrendo. E antes de você falar com o seu filho, dobra primeiro o joelho no chão, fala com o Senhor para te dar entendimento e sabedoria, para que você não machuque ele. Essa é a postura que devemos de ter. Mas não, é mais fácil eu deixar para lá às vezes, meu irmão. Qual foi que Moisés deixou para trás, aquele que estava com ele, meu irmão? Qual foi que o Senhor Jesus deixou para trás, se ele veio para todas as nações? Somente aqueles que não querem. Somente aqueles que acham que está bom do jeito que está. Eu todos os dias preciso me consertar diante do altar do Senhor. Todos os dias da minha vida, eu tenho que reconhecer que se não é a misericórdia do Senhor na minha vida, eu não estou de pé. O oba-oba é maravilhoso, o abraço é maravilhoso, mas a presença do Senhor, meu irmão, é muito, muito, muito melhor, muito melhor, muito melhor do que... E eu quero te convidar nesta noite a adorar o Senhor. E se você precisar de se render, se renda. Se você precisar de chorar, chore. Se você precisar de mudar a sua conduta hoje, mude. Porque o Senhor não faz escolhas erradas. O Senhor te escolheu para estar aqui nesta noite porque Ele quer te tratar. O Senhor te escolheu a estar neste templo nesta noite, porque Ele quer fazer uma aliança contigo, porque Ele quer cuidar de você, porque Ele quer cuidar da sua família, porque Ele quer cuidar da tua casa, porque Ele quer cuidar do seu ministério, porque Ele quer cuidar de você por inteiro. Ele não quer você somente pela metade. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Graça e fé a todos, amém?
Ô, glória a Deus, quem vai pregar, né? Mas não vou pregar não, amém? O que Deus já falou, está falado, está selado. Mas eu queria só tecer 2 comentários aqui, amém? Não fazendo o que o pastor fez, mas acrescentando, amém? Enquanto o pastor ali falava aos nossos corações a respeito de missões, Deus ele me deu uma palavra, e eu queria aqui complementar essa mensagem. Queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente no livro de Isaías, capítulo de número 6, amém? É rápido, não é muito demorado, mas é necessário que nós venhamos. Você vai ver que a primeira pessoa que tira, amém, o óculos para ler, viu, irmãos? A maioria das pessoas coloca para ler, mas esse óculos aqui é fake, tá bom? Ele não tem grau não, então ele não é bom para mim não. Isso aqui é só para fazer uma média para minha esposa, só para ela falar que eu estou bonito, amém? Ela fala que não está, eu tenho que tirar, fazer o quê? Amém? Glórias a Deus. Isaías 6, posso te falar uma palavra? Amém? Posso te falar uma palavra? Você confia que você pode repetir esta palavra que eu vou dizer, amém? Sem que você medite nela, você pode repetir o que eu vou falar, sem meditar no que eu vou falar, pode ou não? Você confia no homem e na mulher de Deus, amém? Então fala comigo assim, irmãos: não existe missão sem submissão. Diga de novo: não existe missão sem submissão. Eu vi aqui na hora que a Tânia disse que ela relevou para vir aqui o medo de estar aqui, amém, de não conseguir falar, de não conseguir fazer. Eu nunca vi o Dedê tão entendeu, assim, proativo como eu vi aqui em cima, a Tânia. Então para mim é um orgulho, amém, ver tudo, o pastor pregando, e o Senhor me deu esta palavra. Eu queria compartilhar com a igreja, é uma palavra para a igreja, para acrescentar o que o Senhor falou a respeito de família e tudo mais. E a Bíblia, ela vai nos dizer assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em alto sublime trono, e seu séquimo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: eis que ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros de lábios, e os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e as tuas iniquidades foram tiradas, e purificado o teu pecado. Depois disse: ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde Isaías estava? Isaías estava na mais alta patente do céu. Isaías estava no meio de seres que poucas pessoas desse mundo, talvez você consiga contar no dedo, já viu. Poucos viram esses seres que Isaías viu. Poucos e poucos e poucos viram, mas ele viu. E é engraçado que quando a gente está no meio de certas pessoas, a gente se sente mais valoroso, ou menos valorizado. Então Isaías, naquele momento, era para se sentir muito valorizado, né? Porque está no meio de querubins, está no meio de serafins, só seres, entendeu? Quer dizer, 6 asas, né? Só seres assim, extraordinário. Mas de repente ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei? Ele poderia dizer para enviar o serafim. Tem mais poder, tem mais força, tem mais asa. Ele nem voava. Poderia mandar o querubim. Mas ele entendeu e se submeteu à vontade de Deus. Ele disse: eis-me aqui. Então a missão de Isaías começou quando ele foi submisso. Então eu digo que não existe missão sem submissão. Ele não conseguiria ir se ele não dissesse: eis-me aqui. Ele se comprometeu com Deus. Eu vejo que essa geração precisa se comprometer mais com Deus.
As pessoas não se comprometem com Deus, elas simplesmente acham, não, eu não preciso falar para ninguém o que eu vou fazer, simplesmente faz. Só que nós somos líderes, nós temos que dar nosso rosto para bater, nós temos que expor e mostrar quem somos, e para que fomos chamados. Estamos cansados de olhar pessoas que têm um rótulo de santidade, um rótulo, entendeu, de autoridade, mas por dentro não tem. Isso em todas as camadas e aí por diante. Então, querido, toda missão, ela tem submissão. Até para ser uma esposa de um homem, ela tem que ter submissão. Paulo, ele vai falar para nós lá em Efésios, amém? Que a mulher está debaixo da missão do marido, da submissão. Ou seja, em tudo há submissão. No casamento há submissão, nos filhos há submissão, na igreja há submissão. Sem submissão não há missão. Porque sem submissão é difícil fazer missão. É difícil fazer missão com quem não é submisso. É difícil o marido, amém, conseguir amar uma esposa como a Bíblia diz, cuidar dos seus filhos se a sua esposa não é submissa e seus filhos não é submisso. É difícil você ter uma empresa onde todo mundo fala que vai fazer o que você pediu, mas quando você vira as costas ninguém faz. É difícil você viver dentro de um casamento onde as pessoas dizem, eu finge que obedeço e ele finge que manda. Entendeu? É difícil viver em ambientes, irmãos, onde somente o protocolo, amém, é o necessário. Não. Aprenda que nós temos uma missão, independente de estarmos no altar, independente de estarmos à frente de um trabalho, não existe missão sem submissão. Em qualquer lugar que você entre, você tem que aprender a ser submisso. Se você entra numa igreja, seja submissa à liderança e Deus vai te honrar. Se você entra numa empresa, seja submissa à liderança e Deus vai te honrar. Se você se casa, seja submisso ao seu marido, amém, porque a mulher foi criada por uma necessidade do homem, não faz o homem maior do que ela, mas um casamento só pode dar certo quando a mulher é submissa ao marido. Não é que o marido vai escravizar, não é que o marido vai humilhar. Quando fala submissão, é ela entender para que Deus levantou o marido dela, para que Deus fez ela casar com um homem. Por exemplo, por que Deus faz uma mulher casar com um pedreiro? Por que Deus faz uma mulher casar com um serralheiro? Por que Deus faz uma mulher casar, entendeu, com um conferente, entendeu, com uma pessoa que trabalha na área da logística, que trabalha, entendeu, um funcionário público? Por que Deus me fez casar com um homem desse? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus me fez casar com uma professora? Por que Deus me fez casar, entendeu, com uma mulher do lar? Por que Deus me fez casar? A gente não para ver essas coisas, a gente só critica, mas não entende qual é a missão dentro de tudo isso na nossa vida. Nós não entendemos. E por isso, irmãos, sofremos porque não somos submissos. Quando a gente aprender o caminho da submissão, amém, nós vamos entender o que é missão. E quando entendemos o que é missão, nós vamos poder, querido, fazer e seremos felizes. Seremos felizes. Enquanto você não entender isso, enquanto o egocentrismo, amém, enquanto a ganância do querer, do ser maior, amém, do que servir e se humilhar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não falo isso somente como crente, eu estou falando isso como pessoa. Você vai pegar todos os líderes do mundo, os homens bem-sucedidos do mundo, os homens bem-sucedidos da Bíblia, todos eles passaram por esse período de submissão. Enquanto eles não aprenderam a ser submisso, eles não em nada conseguiram prosperar. Até Abraão, um grande homem de Deus, o nosso pai da fé, ele teve um momento que ele não foi submisso e ele pagou o preço, quando Deus disse que daria a ele uma semente. Então ele entendeu que essa semente não viria, amém, da sua esposa, então ele vai e deita com a escrava, tem um filho, e a consequência desse filho da escrava, até hoje nós vemos aí no Oriente Médio. Submissão é total, submissão não é parcial. Então, se você ser submisso, Deus vai te honrar. O que o pastor aqui falou, né, é claro, é clássico. Por que Deus mandou Moisés para o Egito? Por que Deus fez ele ficar lá 40 anos? Depois Deus fez ele 40 anos no deserto e desconstruiu tudo aquilo que ele recebeu no Egito. Por que todas essas coisas? Às vezes nós não conseguimos entender. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma coisa interessante, e eu termino e vou partir para outra parte do culto, não despregando, entendeu? Colocando em cima de tudo aquilo que nós entendemos. Por quê? Por que Deus ele fez aquilo com Moisés? Por que Deus ele teve esta ação? Por que Deus ele agiu desse jeito? Porque talvez alguma coisa em Moisés precisava ser mudado, que ninguém conseguiria mudar, nem o palácio e nem o deserto. Tem coisas que o deserto não te muda, sabia? E tem coisas que o palácio também não te muda. É só você entendendo quem é Deus, para você chegar a essa situação. E aí eu te digo uma coisa, preste bem atenção, e eu termino. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Se você estivesse no sofá da tua casa, assistindo o culto pela internet, será que você ainda estaria na internet assistindo esse culto?
Se um pastor fosse na sua casa e pregasse o que pregou aqui hoje, será que você o questionaria? Por que você está aqui? Temos aqui um psicanalista. Nós precisamos de um campo neutro, aonde nem eu e nem você somos dono, onde Deus é dono. Aqui é a casa de Deus, Ele é dono daqui. Na sua casa você tem os seus argumentos, na minha casa eu tenho os meus argumentos, mas na casa de Deus eu não tenho argumento, eu tenho submissão. Amém? Lá na tua casa, você vai falar tudo que você tem vontade de falar. Se você for na minha casa, eu vou falar tudo que eu tenho vontade de falar. Mas quando estamos no campo neutro, nós temos que ouvir mais. E aí que começa o trabalhar de Deus em nome de Jesus. Amém? Então Deus trabalha no campo neutro. Deus trabalha onde a nossa força e a nossa honra só tem valor para Ele, não para homens. Deus tem muito a fazer na tua casa, como o pastor aqui disse. Mas sabe o que mudou a empresa dele? Por dia que ele entendeu que a empresa dele só o sustenta, mas quem o honra é Deus. O teu trabalho só te sustenta, mas quem te honra é Deus.